Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria poder estar com vocês aqui mais essa quarta-feira, podendo estar aqui compartilhando com vocês um pouco mais sobre psicanálise. Podemos aqui compartilhar sobre essa temática tão importante que nós estamos abordando, falando aqui um pouquinho sobre a teoria do amor na psicanálise. Essa temática que nós já iniciamos aqui, já estamos falando sobre ela há 3 encontros. Nós que já delimitamos um pouco, então, sobre o que é o amor na psicanálise, como a psicanálise enxerga as relações amorosas, como ela define, de certa forma, o amor, como muitas vezes o amor foi interpretado historicamente e continua sendo interpretado também na nossa contemporaneidade como formas, como tentativas de buscar uma certa completude para o sujeito faltante. Na psicanálise que nós sabemos e tratamos o sujeito dessa forma, o sujeito que é um sujeito com um buraco, com uma falta, que podemos dizer que é uma falta estrutural. No nosso último encontro, nós falamos muito sobre algumas situações muito interessantes trazidas por Freud, trazidas também por Lacan, que ditam sobre algumas dessas faltas. Nós colocamos aqui alguns elementos que são elementos básicos para o amor. O que de fato liga um sujeito ao outro? Nós nos ligamos a qualquer pessoa? Não. Não nos ligamos a qualquer pessoa. Existem situações, traços, características muito marcantes, muito particulares, muito singulares, que fazem um sujeito se ligar, se encontrar, se vincular com o outro. E acima de tudo, o amor é isso. O amor é uma tentativa de unificar, de encontrar-se, de fazer vínculo. Não uma tentativa de completar-se totalmente, de zerar a falta, de encontrar alguém capaz de me satisfazer por completo. Mas o amor é sim essa busca que um sujeito, que uma pessoa faz no outro. Agora, se eu busco alguma coisa no outro, eu não busco coisas aleatórias. Eu busco coisas específicas. Mas de onde surgem essas coisas específicas? Ou melhor, o que são essas coisas específicas? O Freud, ao longo do seu desenvolvimento, da teoria do desenvolvimento psicossexual, ele fala sobre o desenvolvimento do ser humano em fases da psicossexualidade. Em cada fase existem desenvolvimentos muito marcantes. Ele denomina a fase oral do desenvolvimento, a fase anal e a fase fálica. Cada uma dessas fases com traços bem específicos, muitas vezes reduzidos. Para quem não fez a leitura, vale a pena dedicar um tempo
E é uma leitura imprescindível para os psicanalistas. Os 3 ensaios sobre a teoria da psicossexualidade. Da sexualidade, desculpa. Em cada um dos ensaios, o Freud começa tratando sobre um aspecto. E no terceiro ensaio, ele traz essa questão bem específica sobre as fases do desenvolvimento e todas as características de cada uma das fases, que vai para além desse aspecto muitas vezes genérico, que muitas vezes se fala, se estuda e se transmite. A fase oral está para muito além da boca, a fase anal para muito além dos esfíncteres, a fase fálica para muito além da descoberta dos prazeres dos órgãos genitais. E descobrir tudo isso, as especificidades, os prazeres, as singularidades, se faz extremamente necessário para que a gente entenda também a constituição do sujeito. E as fórmulas que ele se vincula ao outro. As fórmulas em que ele necessita de um outro para poder ser. O amor, de uma forma bem simplória, poderíamos dizer que é uma forma de o sujeito existir, de o sujeito ser. Ser o quê? Ser admirado, ser olhado, ser amado, ser tocado, ser ouvido, ser falado e assim por diante. São formas do sujeito ser, do sujeito existir. Amar, acima de tudo, é possibilitar para o sujeito essa sensação de existência. Por isso o amor, de certa forma, é essa coisa tão marcante na vida das pessoas. E essa coisa que os sujeitos buscam incessantemente. E nós só conseguimos nos realizar nesse encontro com o outro, com objetos específicos. E quando não há um conhecimento sobre esses objetos específicos, se há uma frustração na relação, e há uma frustração também daqueles objetos dos quais se acredita então amar. E aí reside a complexidade do amor. E claro, sem sombra de dúvida, por isso que o amor também foi uma das grandes temáticas que o Freud decide abordar e também falar. Então hoje nós vamos falar e vamos abordar aqui sobre os fundamentos do amor. Vamos trazer aqui alguns recortes dos textos freudianos sobre o amor e vamos trazer aqui também as características sobre aqueles elementos dos quais nós falamos também na semana passada. Aqueles elementos faltantes, constitutivos. Aqueles elementos pelos quais Jacques Lacan, então denomina de objetos pequeno a, objetos causas de desejo, no qual toda a pulsão orbita e pede insistentemente, sem cessar, sem parar, sem descanso, sem férias, dia após dia, durante toda a vida do sujeito. O movimento pulsional. E nós vamos falar, então,
sobre os fundamentos freudianos e sobre esses objetos pequeno a e as formas de relação do sujeito. Mas, primeiramente, obviamente, quero já dar boa noite para quem está aqui conectado conosco, está conectado conosco aqui através do Instagram. Convido, clica no link da bio, migra lá para o Instagram, onde a gente pode administrar melhor todas as perguntas. Vamos lá. A Jaci está aqui conectada. Boa noite. A Jusileia, Eliana, Lilian, a Geisa, boa noite. Tânia, Lúcia, seja bem-vinda. Tati, que bacana. Eliana, Eunice, Rosana. A Tânia já faz até aqui um recorte do Djavan para a gente. O amor é como um raio, um passo para uma armadilha. Ranulfo, boa noite, seja bem-vindo. Cristobal, sempre conosco. Boa noite, Luciana, que bom que estava na outra aula, tenho certeza que estava maravilhosa. O Alan, boa noite. Nara, seja bem-vindo. Graças, Falcão, que bacana. Muito bom, uma alegria ter vocês aqui conosco. A Mara Lopes, a Deise Terezinha, muito bom, uma alegria, tá? Pessoal, quando Freud começa a abordar sobre toda essa questão do amor, ele já começa, lógico, desde os seus textos iniciais, já se há essa abordagem, já se questiona desde as histéricas, todas essas relações, mas num texto específico chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, nós vamos tirar recortes daqui que são muito especiais, que vão trazer formas da gente compreender as escolhas que o sujeito faz. E essas escolhas determinam saídas super importantes para a gente entender o amor. Tá? O amor compreendido e abordado a partir de uma escolha de objeto. Isso sobre a perspectiva do narcisismo. Num texto mais adiante chamado As Pulsões e Suas Vicissitudes, um texto de 1915, o Freud começa a falar, então, e apresentar o amor a partir das diferenças e das articulações com as pulsões, o que é também super interessante. E lá no texto de 1921, chamado Psicologia do Grupo e Análise do Ego, Freud utiliza os conceitos de idealização e de identificação, que são dois conceitos fundamentais para nós entendermos também como o sujeito se faz, se torna diante das relações amorosas. E como ele cria aqui formas de amar. E mais adiante, no mal-estar da civilização, o Freud vai dizer também que Eros é, de certa forma, uma força que tende para a unificação. E nesse ponto é interessante a gente entender o amor. O amor também é isso, é essa demanda, isso que faz o sujeito tentar unir-se ao outro. Essa tentativa de que o outro seja capaz de ter alguma coisa que me satisfaça. Ou assim o sujeito acredita. Para isso é super interessante realizar essas leituras, fazer
esses encontros. Pois bem, metapsicologicamente dizendo, é interessante a gente entender que o sujeito é movido por prazer e desprazer. Prazer é diminuição de angústia. Dor, aumento. Prazer, diminuição de energia no psiquismo. Excesso de energia. Dor, acúmulo. E, de certa forma, o sujeito vai funcionando a partir dessas referências. Das experiências de prazer e desprazer. E nós vamos nos constituindo a partir disso. Por isso o amor, ele tem essas características singulares e também muito únicas. Porque dita sobre, de fato, essas experiências particulares que o sujeito constrói ao longo da sua vida. Situações onde essa relação com outro ser humano, e nós vamos ver aqui a importância disso, foi capaz de conter as suas angústias, ou pelo contrário, foi capaz de aumentar as suas angústias. Isso, de alguma forma, cria no sujeito uma certa tendência de aproximar-se ou afastar-se, nesta ou naquela condição. Por isso a importância na psicanálise da gente entender sempre esse meio pelo qual o sujeito está inserido, constituído, criado e repetido agora na sua atualidade. Porque se o sujeito é feito de repetições, atualizações do seu passado, agora no presente, isso dita sobre a sua história e sobre as suas escolhas objetais. E, em parte, o sujeito neurótico, ele continua, e também as demais estruturas, cada uma nas suas particularidades, continuam aqui repetindo traços dessa sua história, agora no presente. E nesses textos que o Freud nos traz aqui, e principalmente no texto sobre o narcisismo, nós temos aqui duas formas, duas escolhas sobre o objeto amoroso, que nós vamos falar agora. E essas escolhas são a escolha narcísica e a escolha analítica. Vocês já ouviram falar sobre estes termos? A escolha analítica ou a escolha narcísica ou analítica de amor. Tá? É super interessante porque essas escolhas ditam sobre um tempo primitivo do sujeito, lá na sua constituição. E justamente em função das particularidades da condição humana, da espécie humana, todo indivíduo, ele tem dois objetos sexuais. Ele mesmo e as pessoas que exercem as funções de alimentação e de proteção para ele. E assim, nós vamos ter aqui duas possibilidades, duas escolhas. A escolha narcísica, que vai ter, então, como modelo a imagem de si mesmo. Amamos o que somos, amamos o que fomos, o que gostaríamos de ser, e alguém que também foi parte de nós.
Já a escolha analítica, ela tem como modelo as funções maternas e paternas. Amamos a mulher, de certa forma, que alimenta, e o homem que protege. Essas duas primeiras definições já nos ajudam a compreender em grande parte as nossas escolhas objetais futuras. É muito comum na psicanálise, a partir do mito, o mito uma tentativa de semidizer uma verdade que não pode ser transmitida. O mito de Édipo conta, em parte, essas escolhas objetais. Quando se fala de complexo de Édipo, daquele amor que o menino tem pela mãe, que a menina tem pelo pai, daquela chamada relação incestuosa, muitas vezes tão confundida e mal interpretada, que, dependendo da idade, pode sim passar pelas fantasias sexuais propriamente ditas, mas que muitas vezes não se resume só a isso. Se deseja parte do outro, parte do corpo do outro, que um dia fez essas funções que são próprias da condição humana. A função do cuidado e da proteção. Por exemplo, uma criança que tem ali um menino, é amamentado pela mãe, o seio pode ter sido faltante, e ele cria uma relação especial com o seio, porque o seio foi faltante. E pode ser que essa criança crie uma certa fascinação pelo seio. Sempre que vê um seio, quer succionar, quer se alimentar. Onde está o seio? No corpo da mãe. Ele não consegue, muitas vezes, distinguir nitidamente. O que ele deseja não é a mãe como um todo, mas é o seio. E o seio está onde? No corpo da mãe. Muitas vezes o sujeito deseja somente partes e não um todo. Por isso, entender o amor por essas formas, por essa escolha analítica e por essa forma narcísica, nos traz aqui muitas respostas. O que o sujeito, nesse jogo, nesse conluio, nessa relação, nesse vínculo com uma outra pessoa, de fato busca? Ele busca essa pessoa como um todo, o que nunca, na verdade, é de fato, porque não existe essa completude no outro capaz de que o sujeito busque 100% essa pessoa, mas ele busca partes, resquícios, recortes desta pessoa. Quais são esses recortes que ele busca e que faz parte da história dele? Se formos por esse viés da escolha analítica e da escolha narcísica, nós temos essa forma do sujeito, então, buscar a si mesmo como uma imagem, um amor por si mesmo, amar a ele próprio, ou amar a mulher que alimenta, ou o homem que o protege. Então, essa seria uma das possibilidades da busca pelo amor. Ficou clara essa parte para vocês?
Cileia, boa noite. Cidelis, boa noite. Seja bem-vinda, tá? O amor pelo outro requer o nosso próprio amor. Isso mesmo, requer. E nós vamos ver, tá, Cidelis, como é que há esse movimento também, né, de entregar-se e buscar-se no outro. É super interessante esse movimento e como Freud traz isso também. Até vou deixar aqui, tá, Cidelis e todos aqueles que não acompanham, uma dica de leitura super bacana que está nas obras completas do Freud, que chama Contribuições à Psicologia do Amor, 1, 2 e 3. Pessoal, são pequenos trechos, pouquíssimas páginas, que valem a pena serem lidos. O amor, a Graça nos diz assim, o amor até que ponto, mesmo doente, leva a sofrer? Olha, Graças, o amor sempre carrega em si uma cota de sofrimento, tá? Claro que o saudável já carrega uma cota de sofrimento. Mas o amor doentio carrega uma cota muito maior, tá? Por que ele carrega uma cota de sofrimento? Porque amar é desprender-se também. Amar é se relacionar, se sacrificar, deixar-se. Então, existe sempre no amor alguma coisa que o sujeito perde. Então, isso implica, de alguma maneira, alguma espécie de sofrimento, porém uma espécie de ganho por uma via. Mas o amor, quando vivenciado de forma doentia, direcionado de forma indevida aos objetos, aos desejos do sujeito, muito sofrimento, tá bom? Elza, boa noite, seja bem-vinda. Luzia, bem-vinda. Érica, que bom ter você aqui conosco. Jaqueline, seja bem-vinda. Dorinha, uma alegria ter você conosco. A Lúcia tem aqui um comentário. Ó. No complexo de Édipo, é possível a filha ter esse apaixonamento pela filho, pelo pai. Lúcia, eu vou lhe pedir para refazer o seu comentário para que eu possa entender melhor. Não consegui entender ele aqui, tá bom? A Jaqueline também nos diz, o amor é algo sublime, nos tira de nossa zona de conforto, é doação, aceitar o outro como tal, como ele é, cuidado, justamente, é isso mesmo, tá bom? Sim, agora entendi. No complexo de Édipo, é possível a filha ter esse apaixonamento pela mãe e pelo pai. Olha, Lúcia, o interessante é sempre pensarmos assim. O Freud trouxe lá algumas formas de pensar o complexo de Édipo. Nós trazemos a forma de pensar o Édipo, mas é sempre interessante pensar a triangulação, tá? Pensa sempre a triangulação, o sujeito, o pai, o filho e as relações existentes. São possíveis inúmeras configurações nesse triângulo. Tem que se entender os direcionamentos, os amores, os destinos que são ali vivenciados, né? A posição, a vivência, a experiência, o contato de cada um nessa triangulação é super fundamental. Como esse pai como ele trata a criança, como ele trata a mãe, como a mãe trata o pai, trata a criança. Tudo isso nesse cenário vai ser importante. Como a criança representa não só cada um dos pais, mas como ela representa também o próprio casal, né?
Quantas vezes eu já atendi pessoas que diz: "Olha, se amar realmente é aquilo que os meus pais vivem, eu não quero amar". Quer dizer, essa foi a referência que ela teve ali na Constituição. Por quê? Devido à construção, à constituição, ao conluio familiar. O quanto tudo isso, essas referências, essas particularidades por ela ali observadas, vão influenciar na relação dela com as outras pessoas, na vida afetiva, nas escolhas amorosas dela. Vai influenciar de forma bem grandiosa. É necessário um trabalho com essa pessoa para dissolver tudo isso. Dissolver essas construções para que ela possa amar. E amar de uma forma livre. Amar de acordo com as necessidades da história dela. Com as necessidades objetais que ela possui, que ela tem. E muitas vezes que o ambiente em que ela se constituiu, em que ela cresceu, não foi capaz de dá-la. E é justamente essa tentativa que as pessoas fazem ao crescer. Quando se busca um parceiro, uma parceira, é justamente essa tentativa. Que o parceiro e a parceira, ou a parceira, seja capaz de suprir justamente aquelas necessidades básicas que muitas vezes essas pessoas fundamentais, esses sujeitos, os pais, não foram capazes de suprir. Muitas vezes se busca nas relações posteriores tentativas de suprir as relações primitivas. Por isso que se fala, o sujeito busca no marido, a mulher busca no marido a figura do pai. Nem sempre pode ser diretamente assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Não pode ser um encaixotamento. Não pode ser uma coisa certeira. Porque e se a história dela não for uma relação objetal tão boa, tão magnífica, tão bacana, assim em torno do pai? Por isso, a análise. Entender, de certa forma, toda essa construção. Tá bom? Muito bom. O Alan diz: o complexo de Electra seria o desejo da filha pelo pai? Alan, é muito interessante, esse termo é muito bacana porque ele surgiu, e se eu não me engano, foi o Jung que trouxe essa terminologia, tá? Trouxe o mito da Electra para tentar dizer aí sobre como se fosse o feminino pelo pai, tá bom? Não há uma necessidade, tá, Alan, de dizer que para o homem é o complexo de Édipo e para a mulher o complexo de Electra. Não há essa necessidade na psicanálise, tá? Claro, isso vai depender da teórica, da corrente que você segue, que você se adequa, que você quer seguir, mas podemos dizer complexo de Édipo, tranquilamente, tá? No entanto, que na releitura que o Lacan faz do Freud, ele utiliza o termo complexo de Édipo no menino e complexo de Édipo para a menina, porque a grande situação não se trata do Édipo, tá? A história do Édipo é só um mito, tá? Com a tentativa de metaforizar, de elucidar uma situação, assim como o mito do Narciso, tá?
O mito do Narciso é só uma forma de metaforizar, de trazer uma história para contextualizar e facilitar uma compreensão de um assunto, tá? O Édipo é a mesma coisa. Então, isso depende, pode-se dizer Édipo, pode-se dizer Electra, depende da corrente, da forma como você quer sentir-se aí mais adequado para, mais confortável para colocar, tá bom? Mas não tem problema. Ok. É preciso amar. Ah, tá. É aqui o Cristobal colocando. A Jaqueline aqui falando sobre o complexo. Bruno, explica o complexo de elétrica. Nunca ficou muito claro, por favor. Eu espero que você possa ter entendido aqui, tá, Jaqueline, com a compreensão, tá bom? Com o que eu expliquei aqui para o Alan, eu espero que você possa ter compreendido, tá? E o Vitor também aqui nos traz aqui uma pergunta. Será o amor sempre recíproco? Pois o amor demanda amor. E amar é querer ser amado. Afirmativa de Lacan, que denuncia a essência narcísica do amor, salientada desde Freud. E é bacana, porque o amor é interessante, porque quando a gente vai pensar nessa escolha que o sujeito faz, nós vamos começar a pensar também situações que são aqui super importantes, né? E nessas situações nós temos que começar a pensar também lugares. E quando a gente começa a pensar os lugares, nós temos que pensar, por exemplo, as chamadas dicotomias, né? Por exemplo, existe sadismo sem masoquismo. É como se um fosse a reciprocidade do outro. Entenderam? É como se um fosse a reciprocidade do outro. No amor, também é assim. É necessário, de certa forma, uma resposta do outro. Agora, como é essa resposta? É uma ótima pergunta, porque aí está a invenção dos sujeitos. Aí está a invenção e a criatividade do ser humano diante de todas essas questões. Aí está a vincularidade. Aí estão as formas mais inéditas e mais inexplicáveis e mais confusas que a gente possa encontrar dos laços afetivos. O amor demanda amor, mas o que é fazer amor para o outro? Para um sadista e para um masoquista, que ambos precisam para se completar, um é agredir, o outro é ser agredido. Amor que demanda amor. E assim eles se completam. Para um voyeur e para um exibicionista, a mesma coisa. Complementaridade, unificar-se. Eros é, acima de tudo, essa tentativa de unificação, como trouxe Freud. Então, existe alguma reciprocidade. Existe, sim, nessa pergunta que o Vitor nos traz, muito bem colocada, sim, existe uma reciprocidade. Precisamos só entender qual é a dinâmica, qual é o funcionamento, as bases, os elementos. Mas o amor sempre demanda amor. Agora, como? Basta a gente investigar quais são as relações, as formas objetais pelas quais os sujeitos se fazem ali. Amar é querer ser amado? Sim. Amar é querer ser amado. E nós vamos ver
como é que o Freud, de certa forma, traz isso para a gente de uma maneira bem bacana, como ele fala que o amor é isso, né? Quando ele fala sobre o narcisismo, o amor para ele é essa questão. Existe alguma cota nesse amor, nessa escolha, que o sujeito renuncia uma parte do seu próprio narcisismo e se lança à procura de um amor, transferindo o seu próprio narcisismo para o objeto amado. Amar é querer ser amado. Renuncia uma parte do seu próprio narcisismo, lançando-se à procura do amor, transferindo uma cota do seu próprio narcisismo para o objeto amado. Maravilha! Vamos seguindo adiante. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo conosco. Jaqueline, compreendeu, que maravilha. O Valdir também respondeu: divide do amor diferente, doentio, Electra. Vitor, levou para o lugar que eu queria. Vitor. A Cideles nos diz: amar e entender as imperfeições do outro e os dois se ajudarem a enfrentar as diferenças da vida, que vêm em várias formas. Amar e superar juntos os desafios. Isso mesmo. Amar e respeitar e aceitar a diferença do outro. Sim, amar é sempre esse desafio. Quando Freud coloca essa renúncia exige também um certo sofrimento, que a gente disse lá no início da nossa transmissão. Ótimo! Maravilha! A Érica nos diz assim: por que algumas pessoas têm uma facilidade para esquecer o amor e outras parecem que perdem a alma? Vivem uma sofrência diária e não conseguem ressignificar esses sentimentos. Justamente, Érica, sentimento de luto, muitas vezes. As pessoas, às vezes, precisam lutar esses objetos, né? A Luta e Melancolia, Érica, é uma ótima leitura que ajuda a gente a entender isso, né? Muitas vezes o que acontece é justamente que o sujeito não consegue desfazer-se dessa imagem que foi introjetada neles. Tá? O amor também é identificação. O amor também é identificação. A gente cria imagens, formas. E quando a gente cria essas formas de ser com uma pessoa e a perde, é como se perdêssemos uma parte de nós mesmos. Olha só essa frase e vou voltar a repetir. Tá? É uma frase de 1914, no texto sobre o narcisismo, uma introdução. Aqueles que renunciaram a uma parte do seu próprio narcisismo e se lançam à procura de um amor, transferindo seu próprio narcisismo para um objeto amado. Transferem parte do seu próprio narcisismo para um objeto amado. E se esse objeto amado, por algum motivo, perde-se, falece, separa-se, a pessoa perde uma parte dela mesma. E se ela não consegue futuramente religar isso a outros objetos, a outros amores, a outras pessoas, a sensação de perda é inevitável. E aí vem toda essa sensação, tá bom? Muito bom! Então, o Freud traz várias questões
sobre o amor, esse deslocamento da libido. Ele fala sobre essa escolha narcísica, sobre essa escolha analítica, que nós já falamos aqui. Traz aqui muitas outras contribuições. Diz também que na escolha analítica, nós produzimos muitas vezes uma espécie de relação de submissão com o outro, e na relação narcísica, uma forma de um eu ideal com o nosso objeto amado, e isso muda todas as perspectivas das relações amorosas. Bem, e claro, como nós colocamos aqui, é necessário entender também o amor como uma forma de identificação. O amor também é uma identificação. A identificação definida como essa forma primitiva e também original do sujeito de criar laços afetivos. Na escolha amorosa e pela via da identificação, o objeto, por ter sido perdido ou abandonado, e nós sempre nos identificamos com traços e objetos perdidos ou amados na nossa história, ele vão ter as suas propriedades, então, incorporadas pelo próprio eu do sujeito. Nós vamos trazendo, vamos incorporando essas sensações. Como? A partir daquilo que nos faz bem, pelas primeiras sensações que a criança tem. A sensação de fome, pela nutrição, preservação da vida, sucção. Cada uma dessas relações que são agradáveis pela criança, para a criança, em toda a sua constituição, que geram prazer, alegria, ela vai se identificando e trazendo para o seu próprio eu e se constituindo. Por isso que a gente se assimila tanto com aqueles que nos criam, com aqueles traços tão específicos. Nós somos também aqueles traços perdidos e amados das pessoas das quais nos constituem, os que estão ali ao nosso redor. A partir dessas experiências de amor e de ódio, vamos nos identificando, criando, trazendo para o nosso próprio corpo, formando ideais a partir de cada uma dessas experiências. E assim a gente vai criando as identificações e as idealizações. O amor também é isso. Vamos aqui para algumas perguntas. Maravilha. Daisy diz assim, mas para o masoquista essa forma de amor vem através da agressividade. Por não ter tido uma boa relação objetal, Daisy, é muito importante a sua pergunta, eu agradeço muito. O importante nessa sua pergunta é a gente entender que muitas vezes o valor de quem está fora dessa relação é diferente de quem está dentro. Entender a realidade psíquica do sujeito nesse momento se faz super fundamental. Assim como muitas vezes é difícil para quem não vive esse tipo de vínculo entender como se pode viver uma relação sadomasoquista e como se suporta aquilo, um sadomasoquista se pergunta da mesma forma como um casal romântico consegue viver. Porque a constituição, os traços, as representações para cada um deles
É diferente. Agora, claro, podem ter ressignificações? Sim, podem ter ressignificações. Devem ter ressignificações. Tanto para o masoquista, tanto para o romancista. Ambos devem, sim, elaborar muitos traços da sua forma de amar. E com certeza vão se surpreender com as respostas pelas quais eles encontraram essas formas de ser. A singularidade do sujeito. Sempre, sempre, sempre. Espero que eu possa ter respondido a sua pergunta. Tá bom? E a Josleia pergunta, então, o amor e a busca do prazer. Uma outra pergunta bacana. O que é o prazer para nós na psicanálise, Josleia? Né? Quando o Freud estabelece esse título, princípio do prazer, o princípio do prazer não busca o prazer. O princípio do prazer busca a diminuição da dor. A diminuição da dor. O amor, nessa sua pergunta, então o amor e a busca do prazer, como fica? O amor, de certa forma, é a tentativa do sujeito completar-se, unir, satisfazer-se. E lógico que nesse caminho ele quer diminuir também as suas dores. O problema é que se o sujeito não tem consciência, muitas vezes, do caminho que ele está fazendo, e a maioria dos neuróticos muitas vezes se encontram dentro desta categoria, qualquer coisa muitas vezes vale. E esse é o problema. Se diminuir a dor já causa, de certa forma, alguma espécie de prazer, e o sujeito não tem consciência de fato do amor, daquilo que ele busca, dos seus objetos de desejo, muitas vezes ele pode acabar só diminuindo essa dor, buscando alguma espécie de prazer, diminuindo ali um pouco a sua angústia, os seus medos, os seus desprazeres, e não encontrando de fato aquilo que deseja. Entende como que temos aqui perspectivas super diferentes e opostas? O inconsciente, ele não tem ali muitos juízos, ele busca situações diferentes. Ele busca, por exemplo, esquerda e direita. Se você está dirigindo um carro, tá, Gisley? Aí tem duas pessoas lá atrás do teu carro. Uma fala, vira para a esquerda, a outra fala, vira para a direita. Tem como você fazer isso? Não tem, ou vira para a direita ou vira para a esquerda. Racionalmente, não é possível, na realidade não é possível. Para o inconsciente, isso não se anula. O inconsciente é um cavalo a toda a sua força. Não importa se o preço que vai se pagar, ele só quer que se diminua essa dor, essa angústia. E quando você não tem um conhecimento disso, pior ainda. Por isso a importância daquela frase na psicanálise, wo es war, soll ich werden. Aonde era isso que se advenha o eu. Tornar consciente aquilo que era inconsciente. Pegar essas partes que você tinha desconhecimento e tomar conhecimento. Pegar essa parte da tua história que era confusa e conhecer um pouco mais sobre ela. E com certeza isso vai favorecer as suas relações amorosas, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Denise, boa noite! Já chegou aqui no finalzinho, espero que depois você possa assistir por completo aqui a nossa transmissão, tá bom?
E bem, voltando lá no que a gente falou na nossa última transmissão da semana passada, nós nos deparamos aqui agora com os objetos pequenos, os objetos causa de desejo. E segundo a ordem cronológica do Freud, nós temos pulsão oral, anal e pulsão genital fálica aqui. A pulsão oral se constitui lá na fase do autoerotismo, né? E o alvo principal é o prazer do órgão, o gozo da boca, como diria Lacan. E que se realiza pela incorporação dos objetos amados. Porque são fontes de prazer. E pela rejeição dos objetos odiados, porque são fontes de prazer. Incorporar, possuir, ter a todo custo, ou rejeitar, rechaçar a todo custo essas pessoas, essas relações. Muitas vezes são pessoas que têm essa tendência aqui, orbitam em torno desta coisa, dessa oralidade. E tem aqui essa coisa do amor com essa incorporação, essa marca do amor com esse traço de ambivalência. Amar, rejeitar, amar, ter, expulsar. Né? Amar e odiar o tempo todo. Pessoas que têm esses traços de amor aqui com as características de oralidade. As pessoas com a pulsão anal muito marcante, por exemplo, são pessoas que sempre vão fazer aquele jogo no amor, né? Assim como a criança faz com as suas fezes. Uma espécie de comunicação, de jogo, de interação. Expelir, reter, ter, possuir, lidar, tentar dominar o outro o tempo todo. A função da chamada oblatividade, ou a posição do oblata. Ela se oferece ao outro para ser amada. Assim como o cocôzinho da criança lá, do nenenzinho, quando ele oferece o cocôzinho como a sua primeira obra, o seu presente para o outro, que tem um valor de um dom. As pessoas em torno dessa pulsão anal, elas querem ser reconhecidas o tempo todo para o outro. O reconhecimento é uma espécie de dádiva, uma prova de amor. Querem o tempo todo ser reconhecidas e fazem esse jogo na relação o tempo todo. O que o outro quer de mim? E a pulsão genital, que já se constitui aquilo que estaria próximo da fase de Piana, é aquilo que a gente pode dizer de fazer-se lei. Interditando o primeiro objeto de amor, a mãe. A gente faz a referência aqui destas pessoas na sua articulação com o desejo inconsciente de tentar eliminar os rivais, dando origem à fonte mais importante do sentimento, de culpa. O que desencadeia muitas vezes nessas relações amorosas o ódio. O ódio que muitas vezes é também uma espécie de amor, sobre uma forma reativa. O ódio que muitas vezes surge como um amor não muito bem elaborado. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O sentimento de amor
quando não é muito bem elaborado pelo sujeito. Muito bom, chegamos aqui ao nosso tempo, já são 9 horas, já chegamos ao final aqui da nossa transmissão. Temos aqui algumas outras perguntas que, infelizmente, vai ficar para uma próxima oportunidade, mas não vão faltar, tenho certeza disso, tá bom? E quarta-feira que vem, nós nos encontramos mais uma vez para a gente continuar dialogando aqui sobre a teoria do amor na psicanálise. Então, você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o amor dentro da perspectiva psicanalítica, vem participar dessas videoaulas conosco, né? Vem conhecer um pouquinho mais, vem participar, vem interagir, vem comunicar, vem se encontrar com a gente aqui, que é esse espaço realmente para a gente poder compartilhar, dialogar, conversar, perguntar, esclarecer todas essas questões, tá bom? Então, olha, compartilha isso nas redes sociais de vocês, por favor, marca a gente lá, marca o @ibraps, @Bruno Augusto, compartilha com todos os seus amigos, manda para quem tiver interesse, reassiste esse conteúdo, manda para todas aquelas pessoas, convida os seus amigos para semana que vem vir participar também conosco ao vivo das nossas transmissões e conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do amor na psicanálise, tá bom? Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, às 20 horas, nós nos encontramos aqui novamente para continuar abordando sobre a teoria do amor na psicanálise. Muito obrigado à participação de todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!